Olá, está no ar mais uma edição do Negócios na Pauta. E hoje nós vamos abordar um tema que grande parte do público em geral ainda desconhece, mas que tem se mostrado cada vez mais essencial nas organizações, as chamadas práticas de ESG. Essa sigla vem das palavras em inglês Environmental, Social and Governance, traduzindo ambiental, social e governança. Arthur, esse universo é bem amplo, não é mesmo? Com certeza, Dalva. Essas práticas de ESG estão avançando nas empresas, principalmente naquelas de capital aberto. E é um caminho sem volta. Essas são práticas que fortalecem o ambiente organizacional, a imagem da empresa e, como consequência, a atração de novos investidores. Por isso mesmo, Arthur, hoje nós damos início a uma sequência de programas que vão se aprofundar nas práticas de ESG. Nesse cenário, destaque para as estratégias relacionadas à diversidade de raça, gênero e orientação sexual entre os colaboradores. Tudo isso nós vamos ver juntos a partir de agora. Cada vez mais debatida e cobrada pela sociedade em geral, a diversidade é uma realidade. Inúmeras pesquisas ao redor do mundo revelam que organizações com ambientes plurais e diversos têm alcançado êxito em produtividade e lucratividade, por exemplo. Estamos tornando não apenas nosso ambiente organizacional mais inovador, mais criativo, mais ágil, mas também com a lucratividade saudável, com resultados positivos, a partir de pessoas diferentes, com troca de opiniões diversas, trazendo perspectivas e diálogos inovadores. Diversificar é, portanto, incluir, e esse é um caminho sem volta. No ambiente acadêmico, os futuros profissionais já são formados para atuar no mercado de trabalho com a perspectiva da inclusão. A diversidade ela tem que ser observada como um processo inclusivo nas organizações, onde se determinam, inclusive, as práticas não discriminatórias. As empresas também têm que pensar que a questão da diversidade ela não é passageira, ela não é moda, né? Não é porque está no auge, está se falando muito de diversidade, que ela deve adotar então essas medidas, né? Porque é politicamente correto, porque tem que ficar bem na foto, mas sim como algo benéfico para ela, né, enquanto empresa, e também o seu papel social. Empresas que já apostam nessa reunião de diversidades culturais, étnicas, religiosas e de gênero, por exemplo, saem na frente e ganham a confiança do mercado. A fórmula inclui ações frequentes como treinamentos, encontros humanizados, além, claro, do estabelecimento de regras que a comunidade organizacional precisa conhecer e cumprir. Um exemplo é que nossas políticas de diversidade, direitos humanos e código de conduta enfatizam o respeito a todas as pessoas, independentemente de crenças e valores pessoais. Em dezembro de 2019, a Vale também estabeleceu uma meta, que é dobrar a representatividade de mulheres na sua força de trabalho, de 13% para 26% até 2030. E olha que interessante, chegamos em dezembro de 2020 com 16,3% de empregadas. Em um ano, são quase 2.400 mulheres a mais em nossas operações. A busca da diversidade não deve ser uma prática somente das grandes corporações. A gente tem atuado e articulado experiências baseadas em inclusão, governança horizontal, e todas as experiências que a gente articula com negócios, elas buscam inovação baseadas nesses princípios. Os novos modelos de negócio precisam ter como eixos estruturais a inclusão em múltiplas dimensões, né? Então, numa perspectiva ambiental, numa perspectiva social, cultural, econômica e corporativa, institucional. Além da lucratividade, ser plural e investir na diversidade é uma questão de responsabilidade com a transformação social.
Por exemplo, uma empresa plural, ela vai se tornar mais inovadora, mais criativa, mais ágil, mais competitiva. Isso porque teremos ali várias pessoas dialogando a partir das suas contextualizações diferentes, opiniões diversas, relações diversas, perspectivas diversas. A sigla ESG surgiu em 2005. Foi utilizada pela primeira vez em um relatório da ONU, a Organização das Nações Unidas, intitulado Who Cares Wins, ou seja, ganha quem se importa, na tradução para o português. Naquela ocasião, Arthur, 16 anos atrás, a iniciativa da ONU buscava desenvolver diretrizes e recomendações sobre como incluir questões ambientais, sociais e de governança na gestão de ativos, serviços de corretagem de títulos e pesquisas relacionadas ao tema. E a conclusão desse relatório de 2005 foi a seguinte: a incorporação desses fatores por parte das organizações gerava mercados mais sustentáveis e melhores resultados para a sociedade. E sobre esse assunto, nós vamos conversar com os nossos convidados que muito nos honram com a presença aqui no estúdio. Tereza Cavalca, gerente de recursos humanos da Alumar e líder de treinamento e desenvolvimento da Alcoa Brasil, e Arthur Costa, diretor de administração e finanças do Porto do Itaqui, responsável pela área de RH e pelo projeto de inovação da EMAP. Sejam muito bem-vindos ao nosso Negócios na Pauta. Obrigada, Dalva. Obrigada, Arthur. Vamos lá conversar nosso bate-papo. Então, dentro do que nós falamos aqui na introdução, essas práticas já estão se tornando correntes dentro das empresas em que vocês trabalham, a Alumar e a EMAP? As práticas de ESG? Sim. E essa questão da sustentabilidade, né, que são dos pilares que a gente trabalha dentro da Alcoa, a diversidade tem um papel fundamental, né, principalmente na questão social. Então, sim, a gente já faz esse trabalho há muitos anos, inclusive. A gente fala de diversidade desde 2000, né, então, 2000, desde o ano 2000. Nós já temos o grupo de afinidade de mulheres, então quando ainda esse assunto estava muito, né, que acho que ninguém falava, a Alcoa já tinha, lançou o grupo de afinidade de mulheres, então a gente já tem essa rede de afinidade desde o ano 2000, já faz 21 anos. Mas oficialmente a Alcoa, a nível mundial, a Alcoa Austrália recentemente lançou essa campanha mais forte de diversidade, sim, né? Sim. No Brasil também isso já é uma campanha? Já era. Em oficial. 2000, sim. A gente já tinha a rede de afinidade, né, de mulheres no Brasil desde 2000. E eu posso falar para vocês que nos últimos 4 anos isso vem crescendo e hoje a gente já tem um grupo de afinidade do grupo LGBT, que a gente lançou em 2019, e o ano passado a gente lançou mais uma rede de afinidade, que é de raça e etnia. Como é isso na EMAP, Arthur? Bom, primeiro eu queria parabenizar a TV Guará e o Negócio em Pautas por colocar em pauta essa questão, né, da governança, da sustentabilidade, da questão da diversidade, porque no primeiro momento pode parecer que não tem nada a ver com os negócios, né, com o ambiente corporativo, mas na verdade tem tudo a ver, hoje em dia tem tudo a ver. Eu trouxe alguns dados que eu vou compartilhar durante a nossa conversa, mas que na verdade a gente percebe que empresas que estão adotando práticas afirmativas, né, práticas de diversidade, além da questão da sustentabilidade ambiental, elas têm desempenhado um papel muito melhor do que as empresas que não adotam esse caminho, né? Então isso já são estudos já publicados por grandes consultorias como a McKinsey, a Logical. Então, primeiro, parabenizar por estar colocando essa temática, né, em voga aqui. E na EMAP a gente tem trabalhado, sim, né, com essa questão, a questão da sustentabilidade ambiental, que a gente entende que muito além do que cumprir requisitos legais na parte de meio ambiente, a gente entende que nós temos um papel social muito maior, né? Então temos que fazer além daquilo que nos é obrigado legalmente, né? Então, além de por ser empresa pública, a gente entende também que temos que dar exemplo nesse sentido, né? Então acho que o papo vai ser muito interessante nesse sentido. Eu coletei informações que a gente vai poder compartilhar aí ao longo da nossa conversa. Muito legal. E normalmente as empresas pequenas, Dalva, elas têm a sensação de que são práticas de empresas grandes. Vocês acreditam que são práticas para as empresas grandes ou empresas médias e pequenas também podem adotar essas práticas?
Com certeza podem, né? Eu acho que a questão de diversidade, toda essa questão de sustentabilidade no futuro, e hoje já está acontecendo, já é um índice, né, que está sendo medido inclusive nas bolsas de valores. E é um assunto que ele veio para ficar, não é uma moda, né? Tem a ver realmente com o ambiente de negócio, com a questão de senso de pertencimento. As pessoas trabalham melhor nesse ambiente, produzem mais, né? E refletir dentro da empresa aquilo que você tem na sociedade. Você, como empresa, consegue, quando você faz isso, você consegue realmente fazer esse diálogo acontecer mais legal, ser mais efetiva a comunicação. Então, assim, não dá para ter uma coisa separada entre o que acontece na sociedade e o ambiente que você tem na empresa, né? E as empresas, elas têm um papel social, claro, né? E de liderar. Então, acho que é um movimento de transformação. Acho que não vejo isso como uma coisa que é moda e as grandes empresas vão fazer e as pequenas não. As pessoas, né? A sociedade, ela procura um ambiente, né? E o mercado de trabalho está aí. Uma empresa um lugar onde eu vá trabalhar, onde eu possa ser o mesmo, onde eu possa compartilhar, criar, trocar experiências, né? Então a questão do prazer também e da segurança, né, no ambiente de trabalho. Arthur, isso que a Tereza acabou de comentar é muito interessante, porque quando há um padrão adotado para, por exemplo, recrutar profissionais para atuar em determinado ambiente organizacional, seja uma empresa pública, privada, uma empresa pequena, você acaba deixando essa pessoa muito sem que ela se sinta ela mesma, e respeitando as diferenças, aceitando as diferenças que chegam, a empresa acaba enriquecendo também, mas nos dois sentidos. Quais são outros ganhos, além desses que a Tereza comentou aqui, que a gente pode ressaltar? Eu acredito que, independente de porte da empresa, o mercado é um só. Então o mercado, ele não quer saber se é empresa pequena, se é empresa grande, se é empresa média. Ele já está exigindo que as empresas tenham esse respeito com relação à diversidade, seja a diversidade de gênero, né, de etnia, de raça, de idade também, né, além do próprio respeito à sustentabilidade ambiental, né. Eu trago um caso emblemático que é mais voltado para a parte ambiental. Existe um instituto que é a RTRS, que é um instituto que reúne várias empresas para trabalhar com a soja sustentável, né? Então eles fazem todo um mapeamento da cadeia de produção da soja e fazem certificações, desde a fazenda, da produção, para saber se aquela produção está envolvendo aspectos de respeito ao meio ambiente, se o trabalhador que trabalha dentro, se o filho do trabalhador está sendo educado, né? Então, e na parte social, ambiental, então ela faz todo esse mapeamento e ela emite um certificado de soja sustentável. E alguns mercados da Europa, por exemplo, recentemente a Lidl, que é uma rede de supermercado alemã que tem diversas redes na Europa, ela só aceita produtos com origem da soja certificada. Ela não faz isso porque ela quer ser legal, porque ela quer ser bonitinha, porque o mercado já provavelmente exige, o consumidor já está exigindo. O mercado já exige, já chega lá querendo que a soja tenha o selo de uma soja sustentável. Agora tem um aspecto importante isso aí, que é a prática externa e a prática interna. Então, ontem uma grande rede no mercado teve um problema sério há uns meses atrás, que o Carrefour anunciou medidas drásticas em relação a isso, né? Primeiro, incorporou novamente a área de segurança ao seu quadro, não é mais terceirizado, porque sente que a responsabilidade dele, são pessoas que estão na frente. O segundo, que estabeleceu uma cota de 50% para contratação de pessoas de raça diferente da branca, né? Vocês acham que nós vamos chegar nas empresas de vocês a medidas tão fortes a curto prazo? Na verdade, a história das cotas, né, dos targets aí que a gente fala, né, nas empresas, elas acabam que já acontecem há muito tempo, né? Começou lá nos anos 90 com a lei das pessoas com deficiência, né, as cotas. Eu particularmente acredito muito no sistema de cotas, porque se não tivesse essa inclusão não ia acontecer, né? Se fosse esperar para acontecer naturalmente. Não, você vê que ainda é uma forma de acelerar as mudanças. De acelerar, né? E
esse ambiente de cotas, ele acaba ajudando a fazer isso, e as empresas, a empresa onde eu trabalho, a Alcoa, ela já faz isso, né, Alumar? Tem cotas, inclusive, desde no bônus dos executivos, né, relacionado por exemplo, o número de mulheres, que é um outro grande desafio, né, para a gente. Nós somos da área metalúrgica, que historicamente é um setor masculino e masculinizado, né? Sim. Verdade. Então, assim, as mulheres, não é um ambiente que as mulheres se atraem por esse ambiente. Então tem um desafio ainda maior, porque não é, por exemplo, igual uma farmacêutica, que é atrativo para mulheres. E os nossos targets são muito agressivos, né? Então, na questão de se temos 50% de mulheres na sociedade, por que não temos dentro da empresa? Né? E em diversos outros ambientes. E esse é a filosofia, né? Então, assim, se eu tenho se no Brasil ou no Maranhão eu tenho 56% da população que é negra, eu tenho que refletir isso dentro da minha operação. Se eu tenho 53% de mulheres, ou 50-50, que a gente sempre costuma falar, por que não? Né? Então, esse é o movimento, né, que a gente está fazendo. Então, assim, eu acho que é um caminho sem volta. E sim, a gente vai... Vocês acham que a resistência dentro das empresas, principalmente quem já está bem estabelecido no status quo, homens brancos, coordenação da natureza, vocês acreditam que há essa resistência? Eu acho que a Teresa abordou aí uma questão de gênero, né? E de fato, quando a gente for falar, acho que o setor de infraestrutura como um todo, ele historicamente é um setor predominantemente masculino, né? Então, se a gente for pegar os principais portos, eu falo na parte de portos, que é a minha área, se a gente for fazer uma pesquisa nos principais portos do Brasil, de fato, a presença masculina ainda é muito forte, né? Na IMAP, falando na IMAP enquanto autoridade portuária, hoje nós temos aí 230 funcionários, 35% são mulheres, o restante são homens, né? Mas eu acredito que a gente tem incentivado bastante a questão da política de gênero. Quando a gente pega os cargos de gestão, né, a parte gerencial, predominantemente, pelo contrário, são mulheres. Hoje nós temos 54% dos nossos cargos a nível gerencial ocupado por mulheres, né? E a nossa orientação é que, quando a gente aborda essa questão, é que a gente não pode deixar que o preconceito no processo seletivo ele se sobreponha a uma capacidade intelectual de possível ingresso nessa carreira. Então, o que a gente faz enquanto auto-administração é falar que a gente evita, né, impede que qualquer tipo de preconceito se sobreponha, né, ou interfira no processo seletivo, seja quando a gente fala numa questão de gênero, seja numa questão de raça, ou de diversidade, ou de qualquer um desses pontos. Isso é possível, Teresa? Um processo seletivo, pessoal, né? Sem preconceito, isso é possível? A gente tenta minimizar, né, o que a gente chama aí do preconceito, do viés inconsciente, né, que tá na moda falar viés inconsciente. E que é justamente o preconceito, né? Um jeito diferente de falar. Um eufemismo. E as práticas, assim, a gente já está colocando em prática, né? Hoje na Alcoa a gente já adotou o recrutamento, né? Não totalmente às cegas, mas um recrutamento às cegas, onde num primeiro momento o gestor não sabe realmente se aquele candidato ele é homem ou é mulher, então, ou da onde ou onde estuda, ou enfim, onde se formou, que a gente está trazendo inclusive a questão das universidades, né? Então, assim, de dar oportunidade para todo mundo, não só para as universidades de ponta, né? A questão da exigência do inglês nos níveis de entrada, a gente não tem mais. Então, porque quando isso restringia, eles usavam? Porque antes a gente tinha a questão dava preferência, né, para candidatos que tinham inglês. E a gente entende hoje que no Brasil você exigir ou você colocar isso como um pré-requisito em níveis de entrada, você está bloqueando pessoas que socialmente não tiveram condições de ter acesso ao idioma. Formação. Porque no Brasil é muito caro, né? Então são passos, né, que a gente vem revendo essas práticas no decorrer desses anos para estar mais abrangente e abrir mais as portas para outras possibilidades, né? Então, essa é a prática que a gente vem fazendo.
Tudo muito interessante. A gente vai agora fazer rapidamente um intervalo, uma pausa breve. Na volta, nós vamos saber mais sobre diversidade nas empresas. Fique com a gente.